Fala galera, beleza? Antônio Tavares por aqui. Se liga no seguinte, dessa vez eu trago pra você, números decimais. E aí, tu sabe o que é? Não sabe? Fica comigo nesse vídeo, porque muito mais eu tenho pra falar pra você sobre números decimais. Vamos nessa? E pessoal, olha só, se liga no seguinte, tá? Números decimais, bem tranquilo, bem tranquilaço. E aqui eu trago para você o conceito de números decimais que são tranquilo, tá? Nada mais é do que são números que se coloca uma vírgula, tá bom? Indicando, essa vírgula, ela vai indicar que existe algarismos depois dessa vírgula e estes algarismos pertencem à ordem das décimas ou casas decimais, como está colocado aqui nesse exemplo aqui para você, tá bom? Por exemplo, eu tenho aqui 4, e aí eu tenho a ordem das décimas, por exemplo, 4,10. Tranquilinho? E eu tenho aqui também ainda, olha o outro exemplo aqui, eu tenho 7, e a vírgula indica que vai vir outros números, outros algarismos depois dessa vírgula, e essa vírgula é representada por décima, ordem das décimas ou casas decimais. Tranquilo? Tranquilaço? Olha só, e a aplicação desses números decimais no meu dia a dia? Está descrito aqui agora, olha, esse exemplo que você está vendo aqui agora, são algumas das aplicações que a gente tem dos números decimais no nosso dia a dia. Então está presente aí, por exemplo, nos mercados, quando você vai fazer compras aí, tá bom? Por exemplo, aí dado aí para você alguns produtos com os valores e os valores escritos em números decimais. Galera, e é importante você perceber que são vários os lugares em que você trabalha com números decimais. Por exemplo, numa calculadora, você trabalha com casas decimais, por exemplo, você digitando 1,23, por exemplo. Em balanças de supermercados, você trabalha com casas decimais, tá bom? No açougue, extratos de banco. Então, são números importantes que a gente precisa aprender a trabalhar com eles, porque são importantes demais no nosso dia a dia e tem várias aplicações, tá bom? E a gente vai estar vendo cada uma delas aqui agora comigo. Para você trabalhar com números decimais, é importante que você saiba a ordem em que cada número ocupa, ou seja, a posição em que cada número ocupa e a representação disso. Olha só, por exemplo aqui, eu tenho o número aqui, 64,478. Olha só a ordem dele. Você tem aqui, o 6, que representa uma dezena, tranquilo? Você tem o 4 junto ao 6 aqui, que representa a unidade, tá bom? 64 representa dezena e unidade. E depois da vírgula, você percebe que você tem primeiro o número 4, depois o número 7, depois o número 8. O número 4, o primeiro número depois da vírgula, representa os décimos. O segundo número depois da vírgula representa centésimos e o terceiro número depois da vírgula representa milésimos. Tranquilo? Então você tem aqui, 64 inteiros, 478 milésimos. Tranquilo? Essa seria a leitura que a gente vai falar disso logo mais. Tranquilo? Agora eu quero que você preste atenção nessa tabela que você está vendo aí agora. Essa tabela ela representa a leitura de alguns números. Preste atenção em como está posicionado estes números, tá bom? Você tem o número que tem antes da vírgula, que é chamado de número inteiro, e você tem o número que é depois da vírgula, que é chamado de casas decimais. O primeiro número depois da vírgula representa os décimos, o segundo número representa o centésimo, o terceiro representa o milésimo,
Aí agora eu vou mostrar para você como é que a gente faz a leitura de fato destes números. Acompanhe aqui para você ver como fica de fato. Aqui você tem o seguinte, olha, você tem aqui ó, 0,3. O número que tiver antes da vírgula são chamados de números inteiros. Então você tem aqui ó, 0,3. Você vai falar 0 inteiro e 3 décimos? Até pode, mas nem precisa. Simplesmente você fala só 3 décimos. Por quê? Porque o primeiro número representa décimos. Tranquilo? Como é que você vai fazer a leitura desse segundo número aqui, ó? Você vai fazer o seguinte: 0 inteiro e 64 décimos e 4 centésimos. Essa é uma leitura, mas você pode fazer assim também, ó. Como o inteiro é 0, você pode ler simplesmente só 64 centésimos, porque tem 2 números depois da vírgula. Tranquilaço? Você tem aqui esse outro número aqui embaixo, olha, 1,345. Você pode fazer a seguinte leitura: 1 inteiro, 3 décimos, 4 centésimos e 5 milésimos. Eu posso fazer essa leitura sem problema, mas também posso fazer dessa forma aqui, ó, 1 inteiro, 345 milésimos, porque o terceiro número aqui, ele representa a casa dos milésimos. Tranquilaço? Olha a leitura desse quarto número aqui. Vamos fazer essa leitura aqui, ó, que vai ser o seguinte, ó, 2 inteiros, inteiro é o número antes da vírgula, 2 inteiros, 0 décimo, 4 centésimo, 5 milésimos e 6 décimo de milésimo. Posso fazer assim, sem problema nenhum. De novo, olha só, presta atenção. Primeiro número depois da vírgula, décimo. Segundo número, centésimo. Terceiro, milésimo. E o quarto é o décimo de milésimo. Tranquilaço? Então, como é que vai ficar isso aqui? Então, 2 inteiro, 456 décimo de milésimo. É assim que eu faço a leitura, aplicando aqui a leitura dentro dos números decimais. Ei, e eu já peço para você o seguinte, ó, deixa seu like nesse vídeo, compartilha aí esse vídeo pra gente, deixa seu like pro YouTube entender que é importante esse conteúdo e aí ele vai colocar esse conteúdo para mais gente. Ei, para fechar aqui o seu entendimento sobre leitura de um número decimal, vamos fechar com chave de ouro e você já tá vendo aqui. E a leitura disso aqui, como é que fica? Olha só, a leitura vai ficar o seguinte, olha, 1 inteiro, 4 décimos e 5 centésimos. Ou posso fazer assim, a segunda leitura, 1 inteiro e 45 centésimos. De boa, não é tranquilaço? É de boaça. Olha só, e essa aqui, ó, para fechar com chave de ouro, essa série aqui, tá bom? Falando sobre número decimal, mas no que se diz respeito à leitura de um número decimal. Preste atenção no seguinte, eu tenho aqui, ó, 2,107. Como é que a gente faz essa leitura aqui, ó? 2 inteiros, 1 décimo, 0 centésimos e 7 milésimos. Essa é uma forma de fazer a leitura, mas eu posso ler assim também, ó. 2 inteiros e 107 milésimos. Por quê? Porque o último número aqui representa a casa dos milésimos. Tranquilo? Tranquilaço? E galera, olha só, beleza, tranquilaço, muito obrigado por ficar comigo nessa aula. Neste primeiro momento a gente trabalhou números decimais, conhecendo os números decimais, o que são eles, a aplicação dos números decimais e a leitura desses números decimais. Tchau, tchau, fui, até mais e até a próxima aula, galera. Fui!